rio como uma questão de macrodrenagem. Há 3 semanas atrás eu fui com o Beto Vestrup lá em Itapema, verificando um trabalho belo que está sendo feito lá, revitalizando e construindo um novo os moles lá em Itapema, para ver a questão da macrodrenagem. E aquela nossa região é suscetível a alagamentos, que acarreta diretamente lá na comunidade de Cachoeira do Bom Jesus, principalmente. Enfim, e todo ano é essa ladainha, essa conversa, e nada se resolve. Então nós temos, se me permite, Beto, nós temos uma proposta, nós queremos a qualidade do rio melhor. Então nós temos uma ideia ali de fazer a dragagem daquele rio, não só do Brás como do Papaquara, mas dragar mesmo, não é uma limpeza paliativa, como recentemente foi feito. A prefeitura tem um projeto que fez, mas as plantas macrófitas voltaram novamente, é sinal, como eu falei, indicativo biológico que a poluição continua. Então ali precisa fazer uma questão de macrodrenagem, ver a visão da drenagem em toda aquela bacia que tanto precisa. Quantos anos tem o Instituto? 1 ano e meio, fizemos agora. 1 ano e meio. Na prática, realmente alguma coisa positiva aconteceu? Porque isso aí você trabalha sempre envolvendo a Casan e o poder público, municipal. Sim. A questão, o Ministério Público, por exemplo, sempre está envolvido nessas questões. Já se envolveu também nesse caso? Não? Uma das primeiras ações que nós fizemos assim que nós constituímos o Instituto, em março do ano passado, foi em novembro. Nós apresentamos uma denúncia-crime no Ministério Público Federal, exigindo que as ações civis públicas de 2014 e 2016 fossem apuradas, demonstradas, porque houve naquela época um entendimento das partes, mediado pelo Ministério Público Federal, que houvesse solução. As soluções foram muito paliativas, mas nada de concreto. É o quebra-galho. Quebra-galho então hoje nós tivemos, depois de 2 meses, foi em fevereiro, o Ministério Público Federal reconheceu o Instituto Rio do Brás, inclusive norteou nós como a gente pode trabalhar na causa do meio ambiente, porque o foco nosso primeiro, Salvador, é levar a consciência ambiental. E nós queremos montar lá a nossa sede provisória hoje do Instituto Rio do Brás, ela está instalada numa sala da CAT, lá no Sapiens Park. E nós estamos aí em vias de regra de tratativa junto com a atual diretoria do Sapiens Park, para que lá a gente pudesse instalar o nosso Centro de Monitoramento da Educação Ambiental Profissional e a sede do Instituto dentro daquele ambiente do Sapiens Park, anexo a uma trilha, a chamada Trilha Ecológica Ambiental do Rio do Brás, instalada lá no Sapiens Park, já está desativada há 7 anos. E nós queremos, sim, fazer daquilo ali um ambiente assim, de educação ambiental, e o Ministério Público, inclusive, deu o norte para nós. Já encaminhamos para a Receita Federal, para a Polícia Ambiental e em outros órgãos federais da área do meio ambiente, condições para que a gente possa montar o nosso Centro de Educação Ambiental. Ô Roberto Vestrup, você que é o diretor administrativo e de patrimônio, como é que o Instituto Rio do Brás se sustenta? Ele promove ações junto à comunidade para que essas medidas possam realmente ser efetivadas, né? O pessoal contribui? O pessoal contribui através de Pix, inclusive temos aberto aqui o nosso site, podermos depois... Sim, pode falar. O nosso site é o Instituto SOSRiodoBrás.org.br e também temos o Instagram, SOS Rio do Brás. Bom, não há um dinheiro de origem pública, a prefeitura não vai investir lá. Nós estamos agora num processo agora de planejamento estratégico. A Casan não vai investir. Onde nós estamos elencando as nossas prioridades. E dentro dessas, a gente tem convênios que a gente pretende fazer, principalmente com os empresários que estão instalados lá no Sapiens Park Salvador. Sim. A gente vai buscar mais iniciativa privada, porque se depender muito hoje de órgãos governamentais, essa é muita dificuldade, entendeu? Se o órgão governamental que não resolve o problema não quer que você funcione. Então fica difícil. Então nós vamos partir mais para a iniciativa privada. Mas olha que bonito é o projeto dos moles no Rio do Brás. Assemelha-se à própria Lagoa da Conceição. O senhor imaginou se a lagoa tivesse trancada e não tivesse contato para o mar, ali na Barra da Lagoa em Moçambique? A lagoa, que já é difícil dela se sustentar, já está poluída em algumas áreas, impraticável ao banho, o senhor sabe, com placas. Há quantos anos, né? Ela até melhorou o período. Melhorou. Mas imagina se ela tivesse trancada, bloqueada o seu acesso ao mar. O que acontece? Quando o mar ele tem acesso, quando o mar ele se une com as lagoas e os rios, ele purifica, ele ajuda a reciclar a própria água e oxigena todo o ambiente, aumentando o nível de vida marinha. Esse é a primeira vantagem da ligação do Rio do Brás com o mar.
como é a própria Lagoa da Conceição. Além da oxigenação, nós temos o quê? Os animais marinhos e de águas salobras. O senhor sabia que antigamente no Rio do Brás existia uma lagosta chamada tamarataca? Ela é de água salobra, então é uma espécie que conseguia habitar no Rio do Brás. Hoje impraticável a vida. Entre outros peixes também que iam fazer essa transição de lugar do mar para o rio, como o peixe robalo, por exemplo, que necessita de água salgada. Outro ponto que o Sardá fomentou é a própria navegação, mas para isso precisa de uma dragagem. Impossível um barco poder trafegar no rio de água rasa ou com matos em cima. Então, esses 3 pontos, primeiro a natureza, né? A ligação do mar com o rio, ele vai oxigenar a água, depois os animais marinhos vão poder transitar. E aí vem o homem, aí sim chegou a nossa vez. Nós vamos transitar com barcos grandes até, e além dos barcos vai haver diversão, vai ter um aproveitamento da sociedade com aquele ambiente, que não existe uma interação do Rio do Brás com as pessoas. Aquilo ali, o que é hoje? É um poção poluído, impraticável ao mergulho, ao banho, a atividades de lazer. Peixe ali, nem pensar. Existe 10% da vida propícia ali, por causa do... Todo mês a escola Virgílio Várzea, que foi comentada pelo Sardá, ela coleta amostras de água. E é constatado nessa coleta, nessa amostra, que apenas 0,4 miligramas de oxigênio por metro cúbico de água existe ali naquele espaço, quando o ideal é pelo menos 4 miligramas. Então, observa-se que aquele rio está 90% poluído. Qual é a profundidade do hoje Brás? Que hoje o até ontem disse que era muito boa. Ontem até saiu uma postagem do nosso diretor de captação de recursos, Sandro Vieira, que colocou uma garça praticamente a lâmina de água, mas ela estava assim, praticamente parecendo a patinha dela. Ou seja, o Rio do Brás está totalmente assoreado. E qual foi a profundidade? A profundidade do Rio do Brás, quando eu tinha meus 10, 12, 15 anos de idade, sim, eu pescava ali, tomava banho, tinha 1 metro, 2 metros, 3 metros de profundidade. Doideira. E hoje ele está totalmente assoreado, assim como também é o próprio rio Papaquara, que eu te falei, certo? Então, o que tem que ser feito ali? Nós queremos uma melhor qualidade daquela água, daquele ambiente. Nós agora já encaminhamos um projeto, fazer um diagnóstico socioambiental, apresentando para uma empresa lá, que vai dar condição de a gente fazer um estudo mais técnico, perfeito, e ali nós vamos ver qual é a melhor solução para aquele ambiente. E o que é que impede isso? O que é que impede de se resolver esse problema? Vontade política. Vontade de política de fazer querer... O custo dessa solução é tão alto assim que não compensa o resultado? Por exemplo, como eu te falei, nós temos que ver a questão de macrodrenagem do Rio Papaquara para atender aquela demanda. O Rio do Brás. O que tem que ser feito ali? Não só a macrodrenagem do Papaquara, como o Rio do Brás. Ali tem várias saídas. Uma delas seria fazer a fixação dos moles, perfeito? Que o pescador poderia entrar com essas embarcações, até uma questão lá no futuro, a união do transporte rodoviário com o náutico, mas também pode ter outras ideias também, a construção de comportas que poderia se abrir num determinado momento, depois fecha e abre, para que haja também, nós nos preocupamos muito com a qualidade da água da Baía de Canasvieiras, e nós nos preocupamos também com a economia da cidade, do balneário. A gente sabe que a gente precisa ter vida, boa qualidade de água nos rios, para que a gente possa, o comércio se estabelecer de forma positiva. Então, nós queremos a solução duradoura. Então precisa ter assim uma junção de união dos proprietários de escunas, associação comercial, dos moradores, associações de moradores do bairro, associação dos pescadores. E a conscientização, especialmente de quem está na abrangência. É exatamente nessa linha de raciocínio que o Beto Vestrup está com um projeto bacana, através do Museu do Ofício, que eu gostaria que o Beto fizesse uma apresentação, Beto, do qual é a proposta que você tem para que o projeto que você quer levar consciência e educação ambiental para as nossas crianças, principalmente. Certo, Sardá. Nós temos parte dos nossos objetos, é um objeto um pouco grande, no caso, um objeto inusitado. O que seria? É um ônibus de carroceria Ciferal, da marca Ciferal, que depois foi adquirido pela Marco Polo. É comum hoje vermos Marco Polo nos ônibus, mas esse é um Ciferal 1966, que uma das viações, uma das maiores, foi usado pela Cometa, que fazia a rota Rio de Janeiro, São Paulo, e apelidou ele de Papo Amarelo. O nosso ônibus não pertenceu ao Cometa, mas é um idêntico daquela usada pelaquela empresa.
Depois a Cometa teve outros ônibus, o Flecha Azul, Flecha de Prata, outros apelidos. Mas vamos falar do nosso projeto. É o projeto Ônibus Escola, que vai levar educação ambiental aos jovens dos colégios e de áreas públicas. Da ilha, do município? Da ilha do município, primeiramente, e depois especialmente da ilha. Avançaríamos para outras cidades litorâneas. Então, a nossa parceria do Museu do Ofício com o Instituto SOS Rio do Brás trata essa questão. Porque, então, agora gostaria de falar um pouco do Museu do Ofício. Sim. O que é o Museu do Ofício? Ele reúne objetos de antigas profissões, principalmente da década de 50. Quais profissões? Costureira, marceneiro, barbeiro de cortar o cabelo e a barba, né? Não de trânsito. Não de trânsito. Não. Então, esses objetos, os jovens não tiveram acesso, não sabem como foi difícil aquela vida na década de 50. Com luz precária, com estrutura precária ou inexistente. Então, outra relação que o Museu do Ofício trata é com as máquinas. Sim. Porque a Revolução Industrial mudou o mundo. Mudou a forma de ver o mundo como uma máquina a carvão, ela mexia uma engrenagem, uma roda em cima, através do vapor. A máquina a carvão, ela fazia com que outra máquina mexesse através de uma correia engatada. Essa outra máquina tinha a função de bombear água. Essa foi a primeira função da máquina de carvão numa mina lá na Inglaterra. Bombar água, tirar água de dentro da mina para poder ser feito o trabalho. Depois, serralheria, perfuradora, costurar roupa e sapato, empacotar feno, posteriormente gerar energia. Essa foi a função principal da máquina a carvão. Até hoje existem as termoelétricas que geram energia através do carvão. E as Maria Fumaça, por exemplo, que ainda no sul do estado você ainda pode andar hoje na Maria Fumaça. Exatamente a questão do transporte, além de produzir os objetos com as máquinas, os transportes, os trens, os navios. Até os carros começaram com carvão, mas o trem e o navio são as principais máquinas a vapor. Os nossos antepassados saíram como da Europa? Eles saíram no navio a vapor. Navio a vapor. Depois da vela, vieram o vapor. E assim teve a transição no mundo, toda uma questão de transporte, baseada no vapor. O Museu do Ofício, ele existe já? Ele está, por enquanto, em fisicamente? Exposições itinerantes, temporárias. Sim. E essa nossa parceria do SOS Rio do Brás, o museu e o SOS, nós vamos nas escolas contar um pouco dessa história. Transmitir a educação ambiental aos jovens que não tiveram a oportunidade de conhecer a evolução dos objetos, os computadores, a energia elétrica, os telefones. Como é que começou o telefone? Começou com telégrafo. Sim. Começou com telégrafo no ano de 1850, com código Morse. E assim foi evoluído para o telefone, depois aí veio a era digital. Mas as pessoas não sabem, não tiveram acesso a isso. Muito bem, olha, eu estou verificando aqui esta verdadeira enciclopédia aqui do Museu do Ofício. Sim. E só percorrendo aqui um pouquinho os olhos, dá gosto de ficar aqui olhando e até distrair aqui um pouco, né? Obrigado. Olhando aqui essas fotografias, né? Essas ilustrações. Ali um debulhador de milho usado pelo homem do campo. Representam as mais diversas atividades, né? Isso, doutor. Isso aqui inclusive, desde a pedra-mó, o pessoal nem sonha o que é isso, né? Pedra-mó, muita gente. Mas o pessoal daqui até sabe que o pessoal da ilha, o mais antigo, tem uma certa afinidade, né? Bom, então, e o ônibus, vocês estão então montando um ônibus que serve como uma sala itinerante de aula sobre essa questão histórica e também ambiental. Exatamente, é a nossa sede ambulante, que vamos percorrer os colégios, as escolas, junto com o Sardá, junto com o Cláudio Mafra. Nós vamos transmitir educação para os jovens. E como é que está esse projeto? Ele já está bastante evoluído? O ônibus já foi adquirido? Está em fase de finalização. É mesmo? Estamos procurando apoios, porque são várias assim, etapas. A gente mudou a direção dele, que existia uma folga na direção. A folga era tão grande que a gente chamava de férias. E ficando... Gostei dessa. Então, não é uma folga, é férias. Então, mexia quase 20 centímetros e a roda continuava igual. Então, sendo até um pouco perigoso nas estradas. Mudando para hidráulica. A gente descaracterizou um pouco. O motor dele é Mercedes-Benz 1111 original, que significa 110 cavalos e puxa 11 toneladas.
Mas esse já foi mudado para 1113. O original era 1111, mas de tão velho e tanto esforço ele fez, o motor não é original, é 1113, mas continua Mercedes-Benz. E segundo o nosso mecânico Dionel, ele está bombando esse ônibus. Então é a fase mesmo da segurança, dos freios, da lona de freio. Ele tem que ser constantemente observada, atenção, a lona de freio. O câmbio também, existia uma folga no câmbio para passar as marchas. A marcha é ao contrário, a primeira marcha é para trás, a segunda é para frente. É um veículo de carga, não é um veículo de arranque, então ele é muito assim, deve ser prestado muita atenção com o ônibus. Toda a sua manutenção, então, começa nos motores, a parte da segurança, depois a parte elétrica, depois o conforto, que é o estofamento e as partes internas do ônibus. Então vocês desmontaram ele para refazer como uma sala de aula? Não chegamos a desmontar, mas estamos adaptando. Adaptando. As pessoas, na verdade, vão ele tem uma porta de emergência por trás. A gente pensa que o aluno vai entrar no ônibus, vai percorrer, ver alguns objetos, entender algumas histórias e vai sair pela porta dos fundos. Vai ser mais assim um corredor. Um caminho, um corredor que eles vão passar. Muito bem. Esse é o Roberto Vestrup, que é o diretor do Museu do Ofício e diretor também de Patrimônio Administrativo do Instituto Rio do Brás. E eu estou conversando também com o José Luiz Sardá, que é geógrafo e presidente do Instituto Rio do Brás, e com o Cláudio Mafra, que é do Conselho Fiscal do Instituto e também do Coletivo Catarinense dos Motoboys. Ô Cláudio, e você é mais jovem da turma, pelo jeito? Tenho 45. 45 já, né? Já. E é nativo lá também da região do Rio do Brás? Lá. Sou um canasvieirense. E como é que essa sua geração e agora as gerações mais novas, vê essa situação do Rio? Existe uma preocupação também? Porque me parece que as pessoas, se existisse realmente uma preocupação das adjacências ali, muito deste esgoto não aconteceria lá. Então, como é que se faz a consciência dessa gente lá? Olha, a gente tenta... Para evitar isso, enquanto o famoso 50% ainda que falta de saneamento na ilha não seja cumprido. Na verdade a gente está sempre em busca, né, dessa conscientização, né? Inclusive a gente vem conversando sempre que é importante, né, o pluralismo, né, a parceria público-privada. A gente está sempre de mãos, né, esperando, na verdade, de braços abertos para que venham a própria sociedade, né? O engajamento da sociedade é fundamental para nós, né? Eu acho que há um consenso geral lá, que primeiro, nós desconhecemos qualquer rio, córrego, na nossa região que não esteja comprometido, né? O Rio do Brás, como o Sardá bem falou, né, a gente usa ele como uma nomenclatura, mas o Instituto SOS Rio do Brás, na verdade, a nossa bandeira é a natureza, é a ecologia, é a biodiversidade, é o pluralismo, é a coletividade, né? A gente está sempre em busca também que a própria comunidade entenda isso daí, né? Fortaleça de alguma forma. Então, depende completamente da comunidade. As nossas redes, né, a gente está sempre, né, fazendo... E outra coisa, a própria